De quanto tempo? Então eu mandei meu filho hoje, eu sei que e depende de criança para criança, mas depois de quanto tempo, numa média, uma criança que frequenta 3 vezes por semana consegue se defender de uma criança que não faz esporte? Quando você pega, assim, ó, vou dar um exemplo para você. Tanto para criança quanto adulto, se você pega um adulto, por exemplo, que dá aula, que faz aulas por 3 meses, como ele está treinando com pessoas muito mais avançadas, muita gente fala assim, parece que eu não estou evoluindo, né? Quando ele vai perceber que ele evoluiu? Quando chega um cara mais forte do que ele para a primeira aula de jiu-jitsu. Então eu sou mais fraco, estou fazendo jiu-jitsu por 3 meses, estou lutando com o pessoal mais graduado e não consigo ter sucesso no que eu estou fazendo. Aí eu sinto, acho que eu não levo muito jeito para isso, não estou melhorando muito. Aí chega um cara mais forte e vai fazer o primeiro dia de treino dele. Aí ele vai ver tudo que ele sabe, né? Aí você coloca esse cara que está fazendo só 3 meses com o fortão, e ele vai lá, a gente fala, passa o carro, né? Ele vai lá, derruba, imobiliza, pega as costas, finaliza. Aí ele fala, opa, eu não tinha ideia que eu podia fazer isso com 3 meses só. Então, tem até um dos meus alunos, é muito legal, ele é muito legal. Ele é um quiroprata, ele pesa 160 pounds. Eu acho que eu vi você lutando com ele, eu acho, um dia. É um bem... Não, 160 pounds é pequeno. Eu vi você lutando com um gigante. Com um gigante. Mas ele foi lutar com um dos gigantes. Tem alguns gigantes lá. Esse gigante, mais de 300 pounds. Eu acho que ele tem 350 pounds. E esse quiroprata de 160 pounds, esse gigantão foi pra cima dele e ele puxou pra guarda, né? A gente chama de puxar pra guarda. Ele puxou. E aí ele raspou o grandão. Eu falei, como que ele conseguiu fazer isso? Ele empurrou o joelho, raspou e montou. E aí quando ele tava por cima... O grandão não conseguia tirar ele de cima. E ele não conseguiu finalizar, mas ele ficou ali por cima. Ele imobilizou o outro mais do que o dobro do peso dele. Aí, só que os dois eram faixa branca. Só que o quiroprata, ele era tinha um pouco mais de experiência. Aí eu falei assim, olha só, se isso, com um pouco mais de experiência, ele consegue fazer isso. Imagina uma pessoa com muito mais, um faixa azul, um faixa roxa. Então, o que a gente fala é o seguinte, para um adulto... 3 semanas de jiu-jitsu, 3 meses, você vai vai saber muito bem. Mas para mim, o divisor de águas é quando ele se torna um faixa azul. Porque quando ele pega a faixa azul, o adulto, ele realmente sabe o que ele está fazendo. Para criança, isso pode variar muito. Por quê? A diferença de aprendizado da criança varia muito com a idade. Você pega essa criança com 4 anos, às vezes o nosso desafio é tentar fazer ela prestar atenção na aula. Quando você pega uma criança de 6 anos, 7 anos, eles já lutam, nós fizemos um campeonatinho lá. Eu fiquei espantado de ver o nível da luta dessas crianças. Eram luta de adultos, de alto nível. Então, com 6, 7 anos, ela aprende muito mais rápido. Aí quando você já pega a criança com 10 anos, é mais rápido ainda. Então, isso depende muito da faixa de idade. Se você pegar uma criança na faixa de 10 anos, com 3 meses de treino, essa criança já sabe se defender. Se ela pegar uma criança... do mesmo tamanho, um pouco mais forte e tentar, mesmo que seja esse brigador, porque normalmente o bully ele tem um instinto uma já vantagem, de briga. Ele já tem aquela agressividade, né? E normalmente quem está sofrendo bullying, ele não tem essa agressividade. É tudo que ele não tem. Ele não tem agressividade, ele é o cara educadinho. E aí, com 3 meses ele já consegue. Mas claro que isso depende muito. E as mulheres também, que nem eu vejo, eu amo a Lucy, sabe, pequenininha? Eu adoro graça. quando ela luta com o Paulinho. Ela é sangue nos olhos. Ela é. A bicha é muito boa, muito assim. E o pai dela ali incentivando. Pegou 2 ouros agora no último campeonato. Fizeram o quê? Pegou 2 ouros. Olha que bonitinha. A Lucy tem 7 anos, 6 anos, 6, 7, 8. A Lucy tem 6 anos. 6 anos. Ela é sangue nos olhos, bichinha. Ela ganhou duplo ouro nesse último campeonato. Na categoria Gi e não Gi. Mas você viu como que ela leva aquilo muito sério? Ela leva a sério. O pai dela também, né? Muito regrado. Porque a participação dos pais ajudam muitas vezes, principalmente quando é pequeno, né? Quando as crianças são pequenas. Quando o pai vai lá e incentiva, por exemplo, fora do tatame, o pai dela já treinou jiu-jitsu. O pai dela fica fazendo drills ali com ela, fica incentivando o tempo todo. Aula, né? Grava as aulas, fala, Lu, você errou nisso, você podia ter feito isso. Então, claro que para qualquer coisa na vida, a influência do pai ajuda muito. Quando o pai é presente em alguma coisa, ela faz homeschooling, então ele gosta realmente de ficar ali com ela. Então isso é muito bacana. A gente percebe que não é só o talento, tá? Porque o talento, na minha opinião, é disciplina. Olha que eu não tenho talento, mas eu tenho a disciplina. Eu vou trabalhar mais duro que você, eu vou conseguir. Eu percebi que dos meus amigos que pegaram a faixa preta, meu professor Michael Reiner, um abração, professor Michael. Quem pegou as faixas pretas, quem se tornou faixa preta, não eram os talentosos. Os mais talentosos desistiram no caminho, porque eles achavam que eles não precisavam treinar tão forte.
Olha só. Então eles tinham talento, não tinham disciplina. Quem chegou na faixa preta eram os disciplinados. Que a gente não tinha tanto talento, eu falo assim, então eu tenho que treinar mais duro. Então, essa é uma coisa que, infelizmente, muitos talentosos param no caminho. Muita gente chega na academia e fala assim, o cara é bom, ele tem um instinto. Ele fala assim, olha, eu vou começar a treinar, eu vou vir todo dia, eu quero competir. Eu falo assim, legal. No bastidor eu falo assim, que pena, isso aí não vai durar um mês. Porque esse tipo de pessoa que chega assim, não, eu vou fazer que eu vou competir, esse cara não tem disciplina. Ele precisa ser muito intenso na vida dele, e não é tudo assim na vida. Na vida você precisa de disciplina. Aqui nos Estados Unidos tem um problema, que na minha opinião é um problema, que são os seasons. Tem season de basquete. Que é temporada. Temporadas. Né? Então as temporadas, na realidade, para mim, é uma coisa muito ruim. Isso faz muito sentido você ter uma temporada de beisebol no norte. Porque o cara não vai conseguir jogar beisebol na neve. Então tá tendo beisebol. Talvez foi até esse o motivo de começar. Não sei, não conheço essa história das temporadas aqui. Mas eles vão lá e fazem 4 meses de beisebol ou 4 meses de basquete. Ninguém vai ficar profissional fazendo 4 meses de basquete. E isso é uma coisa que a gente tenta tirar essa mentalidade no jiu-jitsu. Você está falando nas escolas, nas escolinhas de futebol, nas escolinhas futebol, temporada de futebol. Ninguém fica profissional de futebol fazendo 4 meses. Aí eu vou fazer mais 4 meses o ano que vem. Eu não sabia que era assim também, não. Eles fazem temporadas. Então, ninguém fica bom fazendo isso. Na minha opinião, esse é um divisor de águas no jiu-jitsu que a gente tem que explicar para o cliente. Pessoal, jiu-jitsu é um lifestyle, é um estilo de vida. Você começou a treinar jiu-jitsu, você não precisa ser tão, olha, eu vou treinar todos os dias. Ótimo, você vai aprender muito mais rápido. Mas você tem que ter constância e disciplina. Isso aqui é uma coisa que eu planejo fazer até o meu último dia de vida. E quando eu comecei na faixa branca, eu tive essa ideia. Eu falei assim, eu nunca mais vou parar de fazer isso. Então eu acho que isso porque... eu posso ir 2 vezes por semana. Ótimo, façam 2 vezes por semana. Tem gente que gosta de malhar, levantar peso. Legal. Ache alguma atividade que você vai conseguir fazer para o resto da sua vida. Pense, eu vou conseguir o resto da vida fazer isso? Porque a idade chega para todo mundo. Né? Vai chegar num momento que se você não amar aquilo que você está fazendo, você não vai ter mais força, não vai ter disposição para fazer. Então, a gente tem que ensinar, e isso é legal, às vezes você falou do Paulinho, né? Eu vou pegar minha faixa vermelha quando eu tiver 70 anos de idade. Ele já tem um plano, né? Você viu que legal, o mindset, então, como muda. Ele já tem o planejamento de que eu nunca mais vou parar de treinar jiu-jitsu. Porque ele já está pensando na faixa lá longe. Exato. Então vai chegar a vida adulta, ele vai ser pai, e vai ter toda a vida dele, o trabalho, e ele já pensa, eu vou conciliar tudo com o meu jiu-jitsu. Já faz parte da vida dele. Exato. No caso, ele não lembra antes de ter jiu-jitsu. Ele não fazia nenhuma atividade antes. Não, porque só ele na começou escola. só na escola. Com 4? Mas de 4 anos, ele vai para 9 agora no final do ano. Que legal, né? Então, tipo, não ir para a igreja e não ir para o jiu-jitsu. É um hábito já para ele. Ele não lembra, nunca aconteceu na vida dele. É muito